Gente, boa tarde. Prazer, meu nome é Roberta. Eu sou fisioterapeuta. Obrigada Marcelo pelo convite de estar aqui. Esse é um trabalho que eu já venho fazendo aqui dentro da Escola do Andrei há algum tempo, de uma forma bem esporádica com os professores, né? E o objetivo é trazer um pouco mais de ciência para a dança de salão, né? Um pouco mais de conhecimento de anatomia, de biomecânica, de análise do movimento para a prática de vocês. Para vocês terem mais recurso, né? Mais recursos para poder falar e orientar os alunos, ok? Muito bem. Quem assistiu a minha aula online? Não? Ok. Não, porque eu vou fazer algumas referências em relação à aula, então eu vou dar uma introduçãozinha para não ficar um assunto muito perdido, tá bom? Então, falar um pouquinho por que fisioterapeuta e dança, né? Na verdade, eu dancei 15 anos, fiz 15 anos de balé clássico, e aí por isso eu fui ser fisioterapeuta. E depois que eu me formei na faculdade, é que eu comecei a fazer dança de salão, e aí sempre tive uma paixão por estudar movimento e trabalho com isso até hoje. Fiz formação do Ivaldo Bertazzo, sempre tive uma conexão com dança, até o dia que descobriram aqui que eu era aluna e que eu era fisioterapeuta, e algumas pessoas começaram a cair nas minhas mãos, né, no consultório, inclusive o dono da escola, a esposa do dono da escola, e aí a gente começou a construir esse trabalho juntos e trazer um pouco do conhecimento que eu vinha trabalhando com eles no consultório para a prática da dança, para o grupo, para os professores, tá bom? Então, eu vi ontem vocês falando de alguns conceitos aqui, né? Eu passei aqui rapidinho no workshop da Sheila à tarde e vi vocês falarem de alguns conceitos. Eu queria saber um pouquinho qual é a definição de vocês, porque acho que a gente vai falar de coisas diferentes, tá bom? Então, o que é uma boa postura para vocês? Escápula encaixada. Um cavalheiro elegante. Oi? Conforto. Que não sinta dor. Ok. Menor esforço e máximo resultado. Isso. Né, do ponto de vista fisiológico, uma boa postura é aquela que você consegue manter com o mínimo esforço e o mínimo desgaste, né? Pode ser desalinhada, pode ser, enfim, né? Isso para a gente começar a chamar atenção que, assim, dentro da dança existem questões que dizem muito mais respeito à estética do que à funcionalidade, ok? E o que eu vou chamar aqui a atenção é para o funcional. Agora, para vocês fazerem o que vocês quiserem fazer, assim, assumam que vão fazer e vão pagar o preço que tiverem que pagar no corpo. Mas, ok, tá tudo certo, tá bom? O que eu vou falar é do ponto de vista da saúde, certo? Equilíbrio. Eu acho que é quando você consegue manter toda a estrutura do seu corpo de uma maneira que você não exerça muita energia para poder manter ela nesse ponto. Você consegue deixar ela no mesmo eixo, onde consegue ficar meio simétrico e dividir o seu peso corporal. Uhum. Ok, sim. O que mais? Vocês já ouviram falar que não existe equilíbrio estático? Que a gente está sempre se ajustando? Até porque a gente respira e a respiração promove pequenas oscilações. E ter equilíbrio é ter essa capacidade da gente fazer esses reajustes, né? De se ajustar frente a um desequilíbrio. Então, equilíbrio é a busca constante a partir de um desequilíbrio, ok? Que não existe, e isso potencializado na dança, que é movimento constante, ok? Alinhamento corporal a gente já falou um pouco, né? Motricidade e percepção corporal, o que vocês têm como definição disso? Fala. Então, na concepção, alinhamento e postura é a mesma coisa. Alinhamento e postura é a mesma coisa. Eu até falei isso no módulo, que as bibliografias usam os dois termos. Né? Isso. Mas na dança de salão a gente acaba colocando como postura algumas posturas que a gente assume Ok. para determinado Ok. gênero,
Ok. Que são essas que você disse que a gente paga o preço depois. Isso. Na prática do dia a dia, a gente usa muito o termo postura para postura sentada, postura em pé, postura deitada, entendeu? Para determinar um tipo de... Popular, né? A tua postura. Isso. Né? Uhum. Motricidade e percepção corporal. Habilidade motora, né? De conseguir fazer tudo que você quer fazer, né? E percepção? Acho que seria esse auto-reajuste mesmo do corpo. Você conseguir perceber a quantidade de força que o seu corpo consegue exercer, você conseguir perceber fatores externos, como o frio, o calor. Isso cientificamente se chama propriocepção, para quem já ouviu falar, né? Que é a capacidade... Isso. Que é a capacidade que você tem de dizer, estou em pé, com o joelho esticado, o meu pé está paralelo, sem ter que olhar para ver como você está, tá bom? E é interessante porque eu percebo no consultório que tem paciente que você precisa apresentar, falar, ó, essa perna é direita, essa perna é esquerda. Isso que você falou agora é percepção ou propriocepção? É a mesma coisa. Ok? Então, assim, tem gente que realmente você precisa fazer uma apresentação porque a criatura só se conhece da cabeça para cima, né? Já dizia o Ivaldo que quem vive numa sociedade classe média alta, numa cidade como São Paulo, a gente tem muito e vive muito do trabalho intelectual. Então a gente funciona muito no mental, no cognitivo, na audição, na visão e a gente perde as conexões com o corpo, né? Então assim, vir para uma aula de dança já é obrigado, Senhor, porque eu vou mexer o corpite um pouco, né? Então existe uma tendência disso aqui ser cada vez mais cru nas pessoas, né? E nas crianças nem se falam, né? Dessas gerações que vão vir, essas crianças já estão sendo educadas com tablet, com celular, etc e tal, tá bom? E qualidade de movimento? Na fisioterapia, acho que seria movimentar o corpo sem agressão, sem se lesionar. Isso. Então, para a gente aqui sim, a gente vai falar muito do que é saudável, do que é bonito, tá bom? Então, assim, para vocês, qualidade do movimento pode ser levantar a perna lá em cima e para mim pode ser péssimo. Então, depende da ótica que você está olhando. E o que eu vou falar aqui é sobre a ótica daquilo que é bom para o corpo, ok? Quem já se machucou dançando aqui? Ó, dos que já se machucaram, inclusive eu, né? Dos que já se machucaram, quantos se machucaram por trauma? Trauma é aquela característica assim, tropeçou, caiu e torceu o joelho. Isso é um trauma. Ou por esforço repetitivo. Não, eu piso sempre do mesmo jeito e me pego o quadril. Quem já teve lesão por trauma? Receber cotovelada. Cotovelada, pisão no pé, ok. Eu acabei de descobrir o motivo do meu dor no quadril. E quem já teve dor por repetição? Né? Então, assim, saibam que hoje em dia, mesmo os atletas de alta intensidade, 90% das lesões hoje está estabelecido que tem a ver muito mais com qualidade de movimento do que com volume de treino. Então, assim, fez meio movimento errado, pode repetir 2 vezes que pode se machucar. Ok? Não precisa repetir 20 vezes. 2 vezes, repete e já se machuca. Tá bom? Então, eu vou resumir muito rápido o que é um pouco a essência da aula online, para a gente poder chegar nisso que eu vou falar, que é a história do abraço. Tá bom? Então, na aula online eu discuti muito sobre o que são as torções no tronco. E como que acontecem essas torções. Quem consegue definir o que é uma torção no tronco na dança de salão? Tirar o ombro do eixo do quadril. O que mais? Com o quadril. O que mais? Seria algo que tirasse
colocasse uma estrutura que ela é linear. Algo que fizesse ela, tipo assim, a gente colocasse o quadril para um lado, o tronco para o outro. Isso, lá atrás tivesse isso. Porque na sua aula você fala das duas figuras, né? Isso. Então, resumidamente, a torção acontece uma rotação na coluna, certo? A gente consegue evidenciar essa rotação pelas duas cinturas, tanto a cintura escapular, que é o que une o tronco aos braços, com a cintura pélvica, que une o tronco aos membros inferiores. Então, quando eu tenho uma cintura para um lado e outra cintura para o outro, eu desenho a rotação no tronco. Assim é a forma mais fácil que a gente consegue identificar, ok? Muito bem. Então, isso acontece na própria caminhada, né? Quando eu ando com um passo curtinho, tudo bem, eu não preciso de uma torção. Mas se eu abrir a minha passada, eu já preciso entrar com as torções para aumentar o passo, certo? Não tem como eu, né? Aqui curtinho eu não preciso, mas para aumentar a amplitude, aí eu tenho que entrar com as torções, ok? Muito bem. Então, se a gente está falando de cintura, onde eu levo o meu quadril para um lado e os meus ombros, a minha cintura escapular para o outro, é aqui que a gente agora vai falar um pouco mais da cintura escapular e do tórax, falando do abraço, tá bom? E como isso vai repercutir na torção da bacia. Deu para resumir muito rápido? Na aula online eu falo um pouco de algumas variações que acontecem no casal, quando a dama vem para trás, quando o cavaleiro vem para frente, mas isso eu acho que não é tão importante agora, eu acho que vocês conseguem assistir na aula, não vai interferir tanto no assunto de agora. Tá bom? Muito bem. O abraço. Eu gosto bastante dessa imagem, porque mostra essa conexão do cardíaco, né? Que é bem bonita. E a gente vê o que de conexão aqui? O que está conectado um com o outro? Coração com coração, o que mais? Cintura escapular. Costa. Não, aqui está separado. Pode ter conexão aqui também, mas agora só para cá. Tá bom? Então eu tenho a coluna, o tórax, as cinturas, os braços, a cervical e a cabeça, né? Tem todos esses elementos de conexão, tá bom? Então, se a gente lembrar que viemos dos quadrúpedes, o grande ganho do quadrúpede para o bípede foi a liberação do membro superior, né? Para os movimentos de destreza, para as trocas e para as conexões, tá? Então, assim, uma das grandes características da evolução do homem é isso aqui. Nenhum outro mamífero faz isso aqui. É liberar a mão para essa destreza, é liberar os braços e os membros superiores para a destreza da mão. Ok? Nenhum outro bicho faz isso, você sabia? Assim não. Ele faz assim. Assim não. Hã? Isso, essa oposição, que é o movimento de oposição de pinça, essa destreza ninguém faz, ok? E uma dessa evolução é que também o ser humano é o único mamífero que descansa ou que pisa nos calcanhares, talvez isso também prejudique um pouco, porque nenhum outro mamífero usa os calcanhares. Tem outras grandes mudanças aí, né? Por exemplo, a articulação do quadril passou de 90 para 180 graus. Né? Com essa passagem, o peso obrigatoriamente vem para o calcanhar, e aí começa a usar o pé de uma forma muito diferente, muito mais distribuída com apoio tripodal, né? Calcanhar, quinto metatarso e primeiro. Então, tem várias alterações, tá bom? Mas eu estou tentando focar um pouquinho agora só no membro superior aqui, ok? Bom? Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho de como, anatomicamente, o que está envolvido nessa história do abraço. Né? Então, a gente vai falar um pouco da coluna, do tórax, da cintura escapular e dos braços, ok? O que vocês costumam falar do abraço para os alunos? Assim, eu sei que são muitas coisas, mas eu queria escutar um pouco de vocês. Ocupação do espaço. Oi? Ocupação do espaço.
Ocupação de espaço. Cada um tem que ter um espaço entre... Ocupar um espaço do outro. Um tem que ocupar o espaço do outro. Falo com os alunos que quando eles estão longe, cada um está dentro do seu espaço. Uhum. Os dois espaços são comuns. Quando eles estão no abraço, de maneira que os dois indivíduos estejam dentro de uma mesma atmosfera, o mesmo espaço, dividindo, eles estão compartilhando aquele mesmo espaço. Uhum. Tipo, o espaço físico. Além disso, aí eu falo os pontos de conexão. Quais são? Assim, primeiro a mão, tá? A mão, a escápula Tá. e aqui. Aqui. Uhum. Uhum. Então, isso que eu também ia falar disso aqui. Geralmente na primeira aula, eu já passo o abraço também. O braço esquerdo meio a meio, né? Nem muito alto, nem muito baixo, meio a meio para os dois. A dama abraçar na escápula, porém, se ela for mais baixinha, põe mais para baixo no braço. E também uso muito essa articulação para o homem envolver a dama. E por que essas informações do abraço são importantes na dança? Para não sobrecarregar o ombro do outro. Conforto para não sobrecarregar o ombro, mas tem uma coisa... Facilitar a comunicação, a atividade, né? A conexão. Eu falaria conexão. É a conexão de um com o outro. É ali que você faz contato. Né? Oi? As trocas, exatamente, né? A maior parte das trocas de informação entre o cavaleiro e a dama vão acontecer aqui, né? Então, como é que está essa estrutura para que essa troca aconteça de uma forma legal? Às vezes, você tem uma dama bem posicionada, mas você não tem um cavaleiro que se posiciona bem e o abraço... Às vezes o contrário, você tem um cavaleiro super bem posicionado e a dama pesada ou molenga demais, que também não configura essa estrutura para poder desenhar essa estrutura das torções aqui no tronco superior. Okay? O contato, ele não é o mesmo que a conexão, porque se eu tiver um contato com a minha dama e ela não estiver oferecendo tipo um tônus ali... A gente vai falar do tônus, né? Eu posso ter contato... não tá conectada literalmente. Isso. O que vocês chamam de conectada, a gente vai falar, que na verdade é essa estrutura aqui que tem que funcionar. É como se fosse uma unidade. Porque vai formar o eixo da torção do casal. Não é a torção do casal. Então, assim, quando essa conexão acontece, quando passa por mim, passa por ele, eu configuro esse eixo de torção do casal. Que a gente vai mostrar pra frente. Fala. Eu conheço como 4 triângulos. 4 triângulos? Isso, é? porque um triângulo, 2 Ok. triângulos, 3 triângulos, e o quarto seria justamente essa conexão. Entendi. É necessária a visualização para Entendi. entender esses 4 triângulos. Entendi, perfeito. É isso aí. Tá bom? Muito verdade. Tipo, quando eu vou dançar com alguém, tem uma sintonia, tipo, independente se ela é mais gordinha, mais magrinha, o abraço parece que encaixa melhor. Sim. Independente do corpo dela. Sim, quer ver? Vem cá. Eu sei simular várias coisas aqui. Então, às vezes, independe. Se você tem uma dama assim, você tem uma posição de abraço bem legal, mas você tem uma dama assim, ó. Avança demais, né? Ou então, vai. Não adianta. Entendeu? Então, assim, não tem a ver com... não tem a ver com a estrutura, biotipo da pessoa. Tem a ver como ela se coloca em relação a você. Né? E como que você desenha esse círculo que a gente vai falar que é o abraço. Ok. Entendeu? Muito bem. Então, é lógico que tem alguns estilos de dança onde essa questão do abraço está um pouco mais liberada, como o samba rock, né? São um movimento mais dos braços. Embora tenha alguns momentos onde se configure o abraço, tá? Mas o que a gente vai falar especificamente é dessa condição aqui. Tá bom? Nessa situação onde você faz a conexão com o cavaleiro, né? E ele com a dama, e como que acontece essa passagem de força, de tensão nessa estrutura circular do abraço. Então, falando um pouquinho de anatomia, né? Sou fisioterapeuta, não pode deixar de falar. Então, a gente vai falar muito dessa estrutura aqui, que envolve o tórax, né?
A cintura escapular, para quem não conhece qual é esse termo de cintura, cintura é a união da clavícula e da escápula que une o tronco ao braço, ao membro superior, né? É o grande link entre o tronco e os membros, tá bom? Então a gente vai falar, né, tórax, cintura e os membros superiores, principalmente nós vamos falar disso, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, o tórax com a cintura escapular, clavícula, escápula, e como vai ser essa conexão com os membros superiores, tá bom? Então, eu queria um modelo. Tudo errado. Então, vamos lá. Então, a gente tem... que não tem uma imagem no perfil. Mas a gente tem o tórax, que é uma estrutura redonda. A costela é redonda, certo? E, portanto, a escápula e a clavícula, elas se apoiam em algo redondo, certo? Muito bem. Então, se a escápula se apoia em algo redondo, a posição natural do ombro ela é ligeiramente para frente. Não existe isto. Aí certo, hein, gente? Né? Isso. E aí, a gente começa a ver o seguinte. Se eu tenho algo redondo aqui, que se prolonga com algo redondo na escápula, que vai se prolongar com algo redondo no braço, que é onde vai fazer a conexão com o outro, eu tenho toda essa estrutura acontecendo. Tá bom? Qualquer situação onde eu quebro essa estrutura circular, aqui, ou aqui, o abraço quebra o fluxo de conexão. Tá certo? Fala. No caso, quando você fala desse abraço aqui, aí o ombro também está relaxado? Sim. Mantenho a cintura escapular, mas ela está relaxada. O meu braço está suspenso, mas a cintura está relaxada. Eu não tenho isso aqui. Mas isso também não quer dizer que a gente leva o ombro aqui, né? Não. Porque daí eu tô quebrando o fluxo de qualquer forma, né? Isso. Então, eu queria um cavalheiro aqui para ser de modelo. É? Um pouquinho mais para cá, gente. Isso, sobe os... Aí vem isso. Ih, gente, vai rolar um negócio. Vai sofrer, hein, gente? Tá amarrado. Tá amarrado, nome de Jesus. Olha a igreja voltando. Isso. Segura. Aí. Isso, mesma coisa. Sobe. Isso. Isso. Legal? Isso. Dá pra você... Peraí. Aí. Isso. Aí. Fica de frente pra ela. Isso. Então, assim, ó, para eles fazerem a conexão, tem uma tensão, eles estão resistindo ao elástico. E é só quando resiste ao elástico que isso aqui vai fazer a passagem de comunicação entre ela e ele, e entre ele e ela. Ok? Dá para sentir isso, vocês que estão tava aqui? pouca tensão aqui. Isso, peraí. O ombro subiu, tipo, Isso. encaixar o ombro. Aí. Puxar mais aí. Aí, Isso. massa. Aí. Agora sim. Aí, ó lá. Aí. Muito bem. Então, é isso que a gente chama de... Eu tenho um tônus, os elásticos estão tensionados, mas eu não tenho peso. Né? Então, a dama tem uma estrutura, o cavalheiro tem essa estrutura, e é por essa estrutura que vai ocorrer as comunicações. Certo? Aí, maravilhoso esse exercício aqui, hein? É bom, né? Porque Se quiser experimentar... Entende exatamente a coisa do tônus mesmo, daquela coisa, dessa resistência aqui. Isso. Então, exatamente. e a gente, como eu costumo dizer assim, o braço precisa estar vivo, essa estrutura precisa estar viva para que essas trocas aconteçam, né? Se ela solta aqui, solta só isso, ó,
ela quebra aqui. E aí, Que automaticamente já soltou aqui nas costas. já ó. soltou as costas. E daí o outro já não resiste tanto. Ok? Maravilhoso Isso. esse exercício. Isso. Se ela solta aqui, ó, arrebita aqui, Sheila. Aí, ó. Ó. Frouxou aqui. Já perdeu aqui também. Já vai soltar aqui. Soltou aqui, ó. Já afrouxou aqui. De visualizar, né? Muito fácil. Isso. Tá bom? Quem quiser experimentar depois... Isso. Aí. Ok? E é louco, porque o braço afrouxa todo. Afrouxa todo, né? Se você mantém o peito baixo, o redondo das costas, né? Você dá toda a estrutura pro braço. Ou se o cotovelo quebra aqui também, ó. Muito legal, né? Ok? De visualizar o que que é. E na sensação fica clara, porque o elástico fica fazendo essa pressão aqui, então aquele aluno que não consegue entender aqui não tem... Isso é bem legal. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui vem de qualquer armarinho. De fita, de elástico. Bolo, né? Entendeu? Não precisa encomendar, pode comprar. Hã? É. É, elástico de roupa. Tá bom? Obrigada, viu? Oi? Aí. Pode passar pra eles lá, por favor. É porque eu uso pra outras coisas. Eu uso pra outras coisas isso, não precisa. Então depois vai passar o... Só. E segura aqui. Tá bom? Depois a gente dá para experimentar e deixa aí para vocês experimentarem um pouco. Tá bom? Muito bem. Gente, vamos continuar aí, vocês vão experimentando depois, tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção é que fala-se muito do abraço em relação aos braços e se cuida muito fala-se pouco do tórax e do tronco. Só que isso aqui está apoiado no tronco e a gente viu com o elástico, se você perde o braço, você perde o tronco, se perde o tronco, perde o braço, perde essa força circular que existe nos braços, tá bom? A gente vai falar da distância agora, tá bom? Muito bem. Então, eu trouxe aqui um filminho para a gente ver bastante dessa conexão de como que o braço movimenta com a escápula e a escápula com o tronco. Tá? A gente acha que são duas coisas desconectadas. Então todo o movimento do braço vai ter uma repercussão no movimento da escápula. E a escápula, por sua vez, tem a conexão com o tórax. Tá bom? Então, quando eu levo o braço para frente, olha, eu faço, né, uma ligeira rotação. Tá bom? Pra gente ver como tá tudo integrado. Posso falar? Fala. Só para aproveitar essa imagem Fala. maravilhosa, que é a pontinha que eu falei ontem, da escápula, que é ali, que é nessa direção para baixo e não para dentro, né? É na direção para baixo. Já tá para baixo. Isso. Quer ver? Tem algum dos meninos que se disponibilizaria a tirar a camiseta? Obrigada. Então assim, ó. Eu vou mostrar aqui e depois eu mostro aí, tá bom? Pra ficar melhor. Eu não tô na palestra, acho que tive a oportunidade. Eu vou pedir para você movimentar o braço para cima, para baixo, para frente, para trás, tá bom? Eu quero só que vocês observem ele fazendo um movimento simples do braço, ó, como a escápula mexe, vai, volta, ó, pode abaixar, de novo, vai, tá vendo? Volta, isso, agora para frente, ó, volta, vai. A maioria das pessoas acha que isso não mexe, que é o que você... Sim. Por quê? Porque se ele mexe demais,
Se ele mexe demais, o que que acontece? Ele começa a fazer movimento de rotação do tórax. E aí vem essa. Entendeu? Faz pra lá, por favor. O modelo para isso aí é o Hugo, hein? Isso. Então, ó lá. Quando o braço sobe, sobe. Ó, isso mexe. É que a gente nunca viu a escápula da gente mexer, né? Você vê a dos outros. Né? Isso. Pra frente. Ó. Isso, vai. Ó lá. Vem. Então, quando a Sheila fala da ponta da escápula, é isso aqui que mexe. E tem que mexer, pelo amor de Deus, tem que mexer. Tá bom? Isso. Porque se não mexe, quer ver o que acontece? Vira de frente pra lá. Se não mexe, você vai subir os dois braços juntos, tá bom? Vai. Ó. O que acontece aqui? O que você sente aqui? Aqui começa a dar uma carga para baixo. Ah, sabe o que faz aqui? Lesão de manguito. Ouviram falar? Lesão de manguito, rotador? Lesão de supraespinhoso? Bursite? Faz assim. Ó, prende aqui, ó. Vai. Estoura o tendão do ombro. Ok? E quando começa por alguns movimentos repetitivos, o que machuca, vamos supor, se tem uma dor tipo no ombro, isso é por movimentos repetitivos, chega a ser a parte estrutural óssea ou muscular que está cansado? Realmente o movimento errado. É, movimento errado. Ok? Isso. Fala. Começa o movimento por aqui, né? Que é o que a gente pede para ele segurar. Esse balanço. Isso. Porque assim... Começa por aqui, aí você leva todo o conjunto menos. Isso. Porque a fisiologia é até mais ou menos os 90 é o braço que sobe, né? Dos 90 graus para cima é a escápula que começa a girar. E o que a Sheila está falando é que às vezes tem aluno que faz o movimento da escápula antes. Não consegue fazer movimento no braço. Vem por aqui. E aí faz aquela força descomunal. É. Isso. Fala. Eu tive ruptura na estrutura Escapular. escapular toda. Foram 10 microturas. Mas foi trauma. Não, foi repetição. Eu dava 10 aulas por dia. Ah, e bom. eu tinha o meu braço sempre em muito esforço. E uma dorzinha que eu achava que era dor pequena. Então, falava um relaxantezinho muscular. Virou até que eu fui perdendo os movimentos dos dedos. Esse movimento doía muito. Até que eu não tinha mais este movimento. Porque... usar de cória. Então, porque o ombro é a raiz do membro superior. Se você tem uma lesão aqui, todo o resto está comprometido. É isso. E toda vez que eu tinha que alongar e realongar de início, que seria preventivo